Graça e paz de Cristo, nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele nos fala a respeito de termos uma vida com propósitos. Tem muitas pessoas que não sabem qual é o propósito da sua vida aqui na Terra. E nesse livro, o pastor Rick Warren apresenta 40 meditações. São 40 dias para descobrirmos os propósitos de Deus. E ele começa o livro com 7 dias respondendo a uma pergunta. Afinal de contas, por que estamos aqui? E ele fala no dia 1, tudo começa com Deus. No dia 2, você não é produto do acaso. No dia 3, o que tem dirigido a sua vida? No dia 4, fomos criados para sermos eternos. Existe uma vida depois dessa nossa vida. O que você está fazendo com ela? No quinto dia, entendendo o ponto de vista de Deus a respeito da vida. Para Deus, a vida é um teste. Por isso, todos nós passamos por provações. E a vida para Deus é um cargo de confiança. Deus deu para todos nós dons, talentos e habilidades para nós podermos servir aos outros, ajudar aos outros. E o terceiro ponto de vista de Deus, o Rick Warren tratou no dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Nós fazemos isso apenas por um período, porque no dia 7 ele fala sobre a razão de tudo. A razão de tudo está em cumprirmos 5 propósitos. O primeiro propósito, como tudo começa com Deus, nós fomos criados para adorar a Deus. O ser humano que não adora a Deus, que não busca a Deus, muitas vezes se perde. Ele fica tentando encontrar um motivo, um propósito. E muitas vezes o propósito que alguém que pode até ser bem-sucedido financeiramente, pode até ser bem-sucedido numa carreira, é um propósito que se esgota nessa vida. E nós fomos criados para sermos eternos. A pessoa vai trabalhar tanto, vai ter tanto sucesso, mas vai ficar tudo aqui. Então, o primeiro propósito é nós adorarmos a Deus. O segundo propósito, quando nós adoramos a Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Todos nós fomos chamados para ter comunhão com a família de Deus. O terceiro propósito é nós sermos semelhantes a Cristo. Cristo entendeu o seu propósito, servindo as outras pessoas. E o quarto propósito é justamente usar os nossos talentos e dons para ajudar as outras pessoas. E o último propósito, se nós adoramos a Deus, se nós fazemos parte da família de Deus, se nós somos semelhantes a Cristo, se nós usamos nossos dons e talentos para ajudar os outros, para servir aos outros, o nosso último propósito é divulgar essa mensagem. Nós fomos chamados para uma missão: salvar a humanidade. Então, ele divide esse livro para tratar desses propósitos da seguinte forma. Nos primeiros 7 dias, ele responde à pergunta: por que estamos aqui? Como eu já falei. No dia 8 até o dia 14, o pastor Rick Warren gasta 7 dias falando como nós podemos agradar a Deus. Se o primeiro propósito é adorar a Deus, porque nós fomos feitos para adorar a Deus, então nós precisamos saber o que agrada a Ele, como nós adoramos a Ele. E ele fala sobre isso nos dias 8 ao 14. Agora, nós estamos tratando a respeito do segundo propósito, que nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Quem é chamado para fazer parte da família de Deus precisa entender que o mais importante nessa vida é o amor, o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Por isso nós precisamos
estar em uma família de Deus. E no dia 17, ontem, nós vimos que nós fazemos parte da família de Deus quando entramos em uma igreja local. Precisamos ter uma família específica a qual pertencemos para convivermos com pessoas imperfeitas, com os seus defeitos, para que possamos ajudá-las e também sermos ajudados nas nossas imperfeições. E o que aprendemos no dia 17 é que muitas pessoas estão batendo na noiva de Cristo. Estão dizendo: eu não entro em nenhuma igreja porque igreja é um lugar onde só tem pessoas doentes e ruins. Muitas vezes, as pessoas que estão ali são as pessoas que querem o socorro. E o próprio Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, nós entramos na igreja para servirmos aos outros e para também recebermos o apoio nas nossas fraquezas. Agora, nós vamos entrar no dia 18. Do dia 15 até o dia 21, todos os devocionais estão relacionados a isso, ao propósito de que nós fomos chamados para pertencer à família de Deus. Nós fomos chamados para pertencer a essa família. E nesse dia 18, nós vamos tratar do tendo uma vida em comum. O pastor Rick Warren trata nesse dia 18 que quando você faz parte de uma família, você tem uma vida em comum. Quando você faz parte de uma igreja, você tem uma vida, dificuldades e as suas capacidades, como se estivesse realmente dentro de uma família, tendo uma vida em comum. Dia 18. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram viver juntos em paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, verso 1. Aqui do lado tem um QR Code que eu vou colocar aqui no meio da tela. E se você quiser, você pode usar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que vai levá-lo para um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren sobre o devocional do dia de hoje. Você pode pausar o vídeo e capturar essa imagem com tranquilidade e assistir esse vídeo depois. Vamos voltar aqui para a leitura do dia 18, tendo uma vida em comum. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico. E comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência à conversa casual, a alguma atividade social, à comida e à diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta? Ficar para confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades. Práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar.
Normalmente, o mais reservado e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas ele sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a conversas sobre banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Aqui ele coloca o destaque para essa frase. A comunhão autêntica ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Interessante quando nós lemos essa frase aqui: as trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Então, quando nós escondemos as nossas fraquezas, na verdade nós estamos em trevas. Mas quando nós apresentamos as nossas fraquezas, nós estamos colocando elas na luz. E na luz existe a chance de tratarmos melhor das nossas feridas. Naturalmente, ser autêntico
exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Esse é o ponto. Nós temos uma tendência de querer esconder as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Não temos medo de falar sobre elas. E, às vezes, temos orgulho, porque falar a respeito dos nossos erros e das nossas fraquezas nos deixa frágeis perante o outro. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte A. Só cresceremos assumindo riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Antes da gente ler esse ponto, acho importante dar um alerta aqui. Quando você for fazer esse exercício de compartilhar a sua vida com alguém, veja bem se essa pessoa não fala a respeito dos problemas das outras pessoas de maneira desrespeitosa. Eu estava conversando com aquela irmã, eu estava conversando com aquele irmão, ele já falou que se envolveu nisso e naquilo. Pessoas que são assim não são pessoas que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la a ter crescimento espiritual. É claro que nós estamos lendo aqui o livro do pastor Rick Warren, ele está trazendo esses ensinamentos que nós realmente precisamos confessar as nossas fraquezas e tratá-las na luz. Mas é importante que você procure pessoas que são comprometidas também em querer o crescimento. Procure, como nós lemos ali no início desse devocional, pequenos grupos. Grupos onde você possa confiar nas pessoas. Procure alguém que tenha uma vida mais próxima daquilo que você enfrenta, que tem mais ou menos os mesmos desafios que você. Porque aí sim, a pessoa vai conseguir entender você, você vai conseguir entender ela, o estilo de vida dela e vocês vão poder se ajudar mutuamente. Se você pega uma pessoa que tem uma condição de vida muito diferente da sua, como aquela pessoa vai poder ajudar você? Pense nessas questões. Agora vamos prosseguir. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Veja, nós devemos dar honra uns aos outros, devemos servir uns aos outros, devemos incentivar uns aos outros e devemos assumir responsabilidades uns pelos outros. Veja Romanos capítulo 12, versículo 10. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 14, versículo 19. Você não é responsável
por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão, ou então estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. O que é autopiedade? Eu fico olhando para a minha própria vida e fico pensando nas coisas ruins que me aconteceram e eu fico tendo pena de mim mesmo. Então eu olho para mim mesmo e digo: coitado de mim, eu já tenho tantos problemas e ainda tenho que ajudar o outro. Então aqui ele dá um destaque para essa frase: compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão no ato do compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. Num nível mais profundo, temos a comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 10 e Hebreus capítulo 10, versículo 33 e 34, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que, ao redor do mundo, são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó capítulo 6, versículo 14. Você que leu o livro de Jó já sabe que Jó não teve esse amparo. Os amigos dele, Bildade, Zofar e Eliú, né? Elifaz, Zofar e Bildade não o apoiaram. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. Os amigos de Jó não tiveram misericórdia dele. Ficaram o tempo todo acusando ele de ter cometido algum pecado. E Jó escreveu esse texto: um homem desesperado deveria receber a compaixão dos seus amigos,
muito embora mesmo que ele tivesse abandonado a Deus. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Essa parte da comunhão é uma parte difícil na igreja. Normalmente, quando alguém comete um pecado, dependendo do tipo de pecado, as pessoas falam: tem que sofrer mesmo porque pecou. Tem mesmo que sofrer e sofrer. Raramente você encontra igrejas onde se manifesta mais a misericórdia em relação ao desejo de justiça. Mas ele está dizendo aqui que a verdadeira comunhão ela é experimentada quando as pessoas têm misericórdia. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2, versículo 7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros, depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, de qualquer maneira, faz-se necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. A misericórdia de Deus, vamos lembrar aqui que Jesus perdoou Pedro, que negou a ele 3 vezes, e ainda confiou a Pedro a missão de apacentar os cordeiros, de apacentar o seu povo. Esse é um nível alto de confiança que Jesus deu a Pedro. Apesar dele tê-lo negado, Jesus confiou seu rebanho a Pedro. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo. Antes de prosseguir, não estou dizendo que alguém que traiu você deve dar toda a sua confiança a essa pessoa. Eu apenas fiz esse comentário para fazermos uma reflexão a respeito do tamanho da misericórdia de Jesus e da visão que ele teve de que Pedro se arrependeria profundamente e estava pronto para ser amigo dele verdadeiramente. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída
com o decorrer do tempo. Então nós vemos que, voltando à história de Jesus e Pedro, Jesus perdoou Pedro imediatamente, você está perdoado. E quando nós lemos o texto de João no capítulo 21, Jesus, quando está conversando com Pedro, quando ele pergunta, tu me amas? Ele responde, o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele pergunta de novo, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Ele pergunta uma terceira vez, você me ama? O Senhor sabe todas as coisas. Aí o Senhor fala assim, e tu, quando te converteres, apacenta o meu rebanho. Ou seja, Jesus estava dizendo, vai ter agora, você já está perdoado. O perdão eu já te dei imediatamente. Mas agora você vai ter um tempo em que você vai estar envolvido com as coisas do meu reino e você vai poder construir a chance de você mudar verdadeiramente, de você se converter. E quando você se converter, você pode cuidar, apacentar os meus cordeiros. Então, vamos pegar essa frase aqui. Essa frase aqui ela dá um esclarecimento. O perdão é imediato, deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido por ele. Devemos perdoar as pessoas, isso é misericórdia. Mas isso não significa que você tem que confiar as suas coisas logo na mão da pessoa. Você vai ter novamente o relacionamento com a pessoa e pouco a pouco a pessoa tem a chance de reconstruir a confiança com o decorrer do tempo. Nós podemos usar também na Bíblia um outro exemplo que foi o do outro exemplo é com João Marcos. Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vemos que João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé e ele foi levado para a primeira viagem missionária de Paulo e ele decidiu voltar atrás. E depois, em um outro momento, Barnabé quis levar o João Marcos junto. E Paulo disse que não, porque ele tinha retrocedido. Mas um pouco mais adiante, Paulo ele fala que Marcos havia assumido um compromisso com Deus, então ele estava perdoado. Então nós vemos que o Marcos, por ele ter voltado na primeira viagem missionária, ele perdeu a confiança de Paulo. Mas tempos depois, ele reconstruiu essa confiança. Então, retomando aqui, muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade.
Dia 18, pensando sobre meu propósito de vida, temos aqui como tema para reflexão: preciso de outras pessoas em minha vida. Então, como nós lemos hoje, nós fomos feitos para viver dentro de uma comunidade, em comunhão. Vivendo com outras pessoas, aprendemos e crescemos. Versículo para memorizar. Inclusive, pessoas que vivem isoladas acabam caindo em depressão, ansiedade, dúvidas, inseguranças, incertezas. Pode parecer desafiador para quem tem uma tendência a ser mais reservado de compartilhar o seu problema com alguém. Mas, se você escolhe bem um conselheiro, uma pessoa que faz parte da sua igreja e que também tem um comprometimento em servir a Deus, você pode orar junto com essa pessoa. E a comunhão vai fortalecer você. Em Eclesiastes, no capítulo 4, fala que é melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda o outro a se levantar. Versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Ler novamente. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. A lei de Cristo é de orarmos uns pelos outros, de compartilharmos a nossa vida uns com os outros para alcançarmos fortalecimento, crescimento e também consolo e fortalecimento nos momentos difíceis. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Pergunta para meditar: que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Então que você reflita onde você pode encontrar pessoas para você formar um grupo de oração. Quais as pessoas você vai depositar confiança, vai depositar, dedicar tempo, porque o relacionamento exige tempo para você ler junto, meditar junto, orar junto, para ter fortalecimento espiritual e crescimento espiritual. Como nós lemos aqui, amanhã, no dia 19, nós vamos ver como organizar esses grupos de reunião, essas células. Deus abençoe a sua vida. Permaneça sempre firme com a sua confiança no Senhor.